Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro, neste dia 30 de maio, dia de Corpus Christi, dia santo, e quinta-feira, aniversário do casamento do nosso imperador Pedro II, quando ainda tinha 16 anos. Casou por procuração. Só foi conhecer a mulher dele 3 meses depois. Ela estava na Europa. Teresa Cristina de Bourbon. Casou por procuração. Geraram a princesa Isabel, que foi regente várias vezes, e numa dessas regências assinou a abolição da escravatura. E num dia como hoje, morreu em 2002, o Brasil perdeu Mário Lago. Grande autor, mas as pessoas em geral o conhecem como ator de novela, Mário Lago. Eu o conheci nos anos 70 aqui em Brasília. Ele fez Aurora e fez, sobretudo, né? Ai, que saudades da Amélia. Eu fico imaginando, ele era militante do Partido Comunista Brasileiro, ferrenho. Eu lembro da nossa conversa aqui em Brasília. E fez Ai, que saudades da Amélia. Aquilo sim é que era mulher, né? A Amélia passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. A Amélia não tinha a menor vaidade. Aquilo que era mulher de verdade. Eu imagino as feministas o que diriam disso hoje, né? Tempos mudaram, qualquer coisinha agora. O humor perdeu muito, porque é o humor dos costumes das pessoas, né? Enfim. Saudades da Amélia e do Mário Lago. Vamos aos assuntos de hoje, a conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Bom, já que eu falei da perda de Mário Lago, eu falo também da perda do filho de um amigo, o Arthur Virgílio Bisneto, filho de Arthur Virgílio Neto, que foi prefeito de Manaus, diplomata de carreira, deputado federal, senador, ministro de Fernando Henrique, homem brilhante. O filho dele morreu de repente mesmo, com 44 anos. Já foi deputado federal. Essas mortes súbitas, mais uma, né? Bom, ainda falando sobre a votação do outro dia, que foi uma série de derrotas para o governo e até vitória de Bolsonaro. O veto de Bolsonaro foi confirmado, impedindo censura, e vetos de Lula que queriam manter a saidinha, por exemplo, né? O veto foi derrubado. E agora estão dizendo que vão recorrer ao Supremo para manter a saidinha, para ressuscitar a punição de 5 anos, criando assim o crime de fake news. Eu diria até que aquele projeto de lei de 2020, vamos ver se eu tenho o número dele aqui para vocês seguirem, 2630, aquele que inventa fake news, que quer fazer censura nas redes sociais, que não tem a menor chance. Agora a chance é menor ainda, porque projetem, por exemplo, no caso da manutenção do veto de Bolsonaro, teve 317 votos de deputados para derrubar o veto de Bolsonaro. Seriam necessários metade mais um de 513 deputados, ou seja, 257 deputados. E teve 317 para manter e só 119 para derrubar. É mais ou menos, está dentro do que tem o governo
garantidamente lá dentro. 120, como o próprio Lula já disse. Temos apenas 120 deputados de 513. Agora vão de novo apelar para o Supremo. Eu recordo e lamento que tenha ficado só no discurso o que disse Luiz Fux quando assumiu a presidência do Supremo, que as questões políticas têm que ser resolvidas pelo voto nos plenários políticos, que são da Câmara e do Senado, ou do Congresso, e não no Supremo. O Supremo é para discutir dúvidas na Constituição, né? E não em decisões, e não para mudar decisões do principal poder, que é o legislativo, que representa o povo que tem voto. Vejam só, até o fisiologismo foi deixado de lado nessa votação dessa semana, porque partidos que têm ministério, na hora do pega de questões profundas da raiz brasileira, eles ficaram com a raiz brasileira. Eles não foram atrás dos modismos, né? Benefício ao preso, dinheiro para fazer aborto e para invadir terra, dinheiro público. Não foram atrás disso. Gente que pode temer até que vão tirar o sujeito que eu botei lá na estatal tal, né, em represália. Mesmo assim, votou contra o governo. Nem a história de liberar a emenda funcionou. Não funcionou. Por isso que eu digo, quem está surpreso não devia se surpreender, basta olhar o resultado da eleição para a Câmara e para o Senado no primeiro turno. Foi isso. Na Câmara parece que deu 71%, no Senado 67%, ou vice-versa. Eu lembro de ter feito esse cálculo. Bom, o outro oportunismo rejeitado foi na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Um militante do PT entrou com um pedido de impeachment, agora, dia 23 de maio, do prefeito Sebastião Melo, que é candidato à reeleição. E foi derrubado o pedido de impeachment por 25-10. Ficou a esquerda de um lado, a mesma esquerda que assinou aquela nota, os ex-prefeitos de esquerda. Assinaram nota, o Alceu Colares, o Tarso Genro, o Raul Ponte, o Fortunati, que era PT, né? Olívio Dutra, com olho na eleição. Porque sabem que o prefeito Sebastião Melo está trabalhando muito lá e é um candidato forte à reeleição, né? E outra questão também, né? Faz 5 dias ou 6, o presidente Lula esteve em Guarulhos para inaugurar uma obra, um trevo na Dutra, que começou com Bolsonaro e Tarcísio. Tarcísio nem foi lá por causa disso, não quis assinar embaixo. E o único deputado a falar foi o candidato de Lula a prefeito de Guarulhos, o deputado Alencar Santana. Agora saiu uma pesquisa da Paraná Pesquisa, está em primeiro lugar aquele que Lula queria derrotar, ou quer derrotar, o Eloy Pietá, que deixou o PT, está no Solidariedade, 26,5%. E o deputado Alencar Santana, em 5 pré-candidatos postos na pesquisa, está em 5º lugar, com 9,3%. Eu imagino a preocupação de Lula e do PT sobre as eleições municipais que estão pela frente. Também, né? Onde quer que a gente vai, queixa de movimento econômico baixo. Não é só problema no Rio Grande do Sul com cheia, não. É aqui na capital, por exemplo, que aqui eu vejo de perto. As pessoas conversam comigo, os donos de loja estão preocupados. Mas também, olha só os números que
que o Banco Central divulgou agora, né? O déficit do setor público é recordista. Nos 12 meses, né, o 12º mês sendo abril, nos 12 meses de abril para trás, é 1 trilhão, isso dá quase 10% do PIB, é 1 trilhão e 43 bilhões. É déficit somado da União, estados, municípios e a maior parte das estatais. Só de juros da dívida, e a dívida está crescendo muito nesses últimos tempos, porque o governo gasta muito, não consegue cobrar mais imposto, inclusive porque a economia está assim patinando, e aí é papel no mercado, toma empréstimo. Juros da dívida, 776 bilhões nos últimos 12 meses. É muito juro. Muito juro. De Brasília, Alexandre Garcia.